Palmeiras cria estratégia para segurar Flaco Lopes e também contratou um meia português e vai fazer uma mudança importante no seu centro de treinamento. Vamos junto, vamos trocar aquela ideia rapidão, jogo rápido. Chega junto, você que já nos conhece, deixa o like por gentileza. Se puder, fortalece no Hypar, é sempre muito importante pra gente. Você que não conhece os nossos trabalhos aqui, fica até o final do vídeo. Se você curtir, você deixa o seu like, se inscreve no canal se o vídeo te agregar. Muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, entretenimento, feito da maneira leve, que é assim que tem que ser o futebol. Fechado, meus amigos? Muito boa noite, senhor Erlan Dias. Um prazer ter você ao meu lado, aqui mesmo que digitalmente, e vamos para as primeiras do dia. Exatamente, começou, hein? Começou hoje o maior torneio do mundo, já tem meme no primeiro jogo, é impressionante, né, cara? Mas enfim, né, já vou passar uma call para vocês aqui de jogadores do Palmeiras que vão jogar nessa Copa, né, e as datas aí das estreias, né, antes de passar aí de quem vai jogar, vou passar de quem não vai jogar, e confesso que eu já não gosto de argentino, agora eu não gosto menos ainda, né, porque o Giai, ele acabou ficando de fora mesmo da Copa do Mundo, né, quem acabou indo ali como 26º jogador deles foi o Marcos Senesi, aí, que foi anunciado hoje, zagueiro do Tottenham, né? Então o Giai jogou ali os amistosos como titular, jogou bem, né? Se dedicou e foi cortado no final, né? Tudo bem que ele já meio que foi para isso, só que sim, foram acontecendo tanta coisa que parecia que ia dar certo para ele, né? Mas enfim, espero que isso motive ele para ele poder estar na próxima e que a Argentina vá se lascar mais gostoso nessa Copa do Mundo, se Deus quiser, tá? Mas enfim, né? E quem tá por lá, o Palmeiras tem 7 jogadores, né? E amanhã, sexta-feira, às 22 horas, horário de Brasília, inclusive já cancelei festa junina por causa desse jogo, então a Copa do Mundo vai acabar com a vida da gente, né? Mas o Paraguai estreia aí contra os anfitriões, né? Os Estados Unidos aí, e a gente tem, claro, Gustavo Gomes como capitão absoluto do Paraguai, Maurício e Ramon Sosa, né? Então a gente tem 3 palmeirenses em campo aí, já num jogo muito importante, provavelmente vai chamar muita atenção, né? Que tem um dos anfitriões, né? Já que são 3 países aí. E aí depois, no sábado, dia 13, tem a Colômbia com o John Arias, tá? Eles estão no grupo aí de Uzbequistão, Congo e Portugal. Vamos ver esse grupo aqui, não sei não se pode dar ruim para a Colômbia, mas acho que não, seleçãozinha legal. E aí na segunda, dia 15, tem o Uruguai, que aí a gente tem o Piquerez, o Emiliano Martinez, né, contra a Arábia Saudita, e a Argentina de Flaco Lopes, né, que infelizmente não tem o GA. Então a gente tem esses jogos aí para rolarem já na estreia. Mas enfim, muito palmeirense jogando, né, 7. Eu ainda acho absurdo a gente ter o time que é líder do campeonato e não ter o brasileiro, e na seleção brasileira não tem um palmeirense, né? Que para mim era para ser o Andrés. Mas enfim, por fim, do restante aí tem bastante gente pra gente acompanhar. Enfim, serve pra todo mundo, né? Só pro Brasil que não serve. E lembrando que amanhã todo homem passa por um dilema, né? Dia dos namorados, 10 da noite, o que você vai ter que inventar pra tua namorada? Vai ter que falar que você tem uma reunião com o Gustavo, com o Maurício, né? E com o Ramon. Fala, os 3 amigos do trabalho, vou ter que fazer uma call lá 10 horas da noite, se tranca no escritório e finge que você tem uma call. Enfim, amanhã vamos passar aí por alguns percalços. Ou vai num barzinho, leva a patroa, faz aquela moral e já vê um jogo da Copa. E vamos falar aqui... Oi, vai lá, que é? Uma boa, amanhã vai estar tudo lotado, dá o migué, fala, vamos domingo, porque amanhã... Aí chega domingo tem jogo também. Tem isso aí, muito bem pensado, uma saída muito boa pela tangente. Vamos falar aqui também de mudança no CT do Palmeiras. E tá rolando, né? O maior torneio do mundo. E o clima já tomou conta, meu amigo. E é o seguinte, ó. Para esse torneio sensacional, o maior torneio do mundo, a KTO vai te dar R$50 em chance extra. É isso mesmo. Errou a tua aposta, meu amigo? Não tem segredo, o KTO te devolve até R$50. E a gente colocou uma dica aqui para você, meu irmão, que essa aqui é pro dia da sexta-feira, ó. Pro negócio bater para você, que é o seguinte, ó. Vem e ativa agora, que se você errar, você tá tranquilo. Você tem R$50 de volta, ó. É uma dupla, Canadá e Bósnia amanhã, mais de 1,5 gols, e Estados Unidos contra o nosso Paraguai. Sim, eu sou paraguaio amanhã, do Gustavo Gomes, paraguaio a lá Paraguai, sou também paraguaio, e é o seguinte, ó, mais de 1,5 gols, tá na sua tela, ó. Pega e copia. Se você errar, a KTO te devolve até R$50. Não tem segredo, você vai clicar pelo link aqui, a aposta vai copiar automático, porque agora a KTO tem a função Bet Sleep. Não tem segredo, senhores.
copia aqui pelo QR Code, ó, você vai sair com a aposta copiada, mas só não esquece de ativar a chance extra lá na aba promoções da KTO, tá? Não esquece que aí você está tranquilo. A KTO copia isso com um clique lá no site dos caras, não precisa montar nada, você clica, tá pronto, o bilhete tá montado, é só ativar a chance extra em cima e jogar tranquilo, sabendo que você tá protegido aí dos R$50 te cobrindo, fechou? Chega junto, vai na KTO, que é nossa parceira aqui nesse período que tá rolando esse torneio sensacional, que é o maior torneio do mundo, depois do Paulistão, diga-se de passagem, mas é um baita de um torneio. Então chega junto, tamo junto, KTO, obrigado pela sua parceria aqui com a gente, chega lá e manda ver. KTO para maiores de 18 anos e regulamentada no Brasil. Vai lá, tem os links aqui embaixo, viu? Se você não consegue escanear, vem pelos links fixados no comentário. É uma tip do Rodrigão, nosso tipster, que o homem manda bem, o homem manja de estatística. E vamos falar dos assuntos agora, que enquanto o elenco descansa, o Palmeiras está mexendo no chão, tá? E tem um detalhe muito bacana, saiu hoje, o Palmeiras trocou o gramado dos 2 campos de grama natural da Academia de Futebol e escolheu uma grama específica, que não é, parece aquela fonte que você usa no Word, mas não é a Tahoma 31, do tipo bermuda. E o que isso interessa exatamente? Eu também não sou especialista em grama, tá? É exatamente a mesma grama usadas nos estádios do maior torneio do mundo, da Copa do Mundo, que começou hoje nos Estados Unidos, e é esse o gramado que o Palmeiras vai usar. O Palmeiras vai treinar no mesmo piso que tá rolando a Copa do Mundo. E saca a coisa mais importante aqui, né? Que foi uma coisa contada pela própria engenheira agrônoma do Palmeiras. A ideia, ela nasceu depois que o elenco jogou o Mundial de Clubes no ano passado, nos Estados Unidos, e sentiu na pele ali a qualidade daquelas novas variedades de grama. Eles voltaram para o Brasil querendo esse mesmo padrão implantado no Palmeiras. E o motivo foi técnico. Essa grama, ela oferece ali uma melhor rodagem da bola e principalmente uma recuperação mais rápida para os jogadores. O gramado, até do gramado também, né? O gramado, ele se regenera sozinho, mais rápido e depois do uso pesado. Então é um ganha-ganha em todos os lados aqui. E por que agora? Por causa da pausa. Trocar um gramado é muito complicado, cara. Exige uma janela ali sem jogos e normalmente o calendário brasileiro ele dá uma brecha bem curtinha ali no fim do ano. Mas nesse ano, com a pausa da Copa, na Copa do Mundo, né? Abriu essa janela de inverno aí mais longa e como em São Paulo chove um pouquinho menos nessa época, né? Ficou o momento ali perfeito para fazer a obra sem atrapalhar o Palmeiras. Então pode parecer um detalhe pequeno, já diria o mestre, mas não é. É uma gestão aí do Palmeiras pensando em cada centímetro para conseguir extrair um desempenho legal dos jogadores do Palmeiras. O campo 1 ele já está quase pronto, o campo 2 fica pronto quando o elenco do Palmeiras voltar no dia 21 e quando o Brasileirão recomeçar. O Abel ele vai ter o elenco aí treinando em grama de padrão mundial e é um detalhe aí que, cara, você vai ganhando sempre nos detalhes, né? Essa é a verdade. O que eleva o nível de um time hoje são sempre os detalhes, uma recuperação, um gramado, uma câmara hiperbárica, por exemplo. Esses detalhes se somados, eles fazem uma diferença gigante para um time render lá em cima. Em detalhe, tá? Essa notícia aqui, quem deu ela em primeira mão foram os caras do nosso palestra e, logicamente, a gente teve acesso a mais informações disso aqui, mas essa informação em primeira mão foi dada por eles, tá? Vivem num country, né? Aquele vídeo do cara falando do jogador que reclama das coisas. Os caras têm tudo mesmo, né, cara? O cara que tá no Palmeiras hoje não tem mais do que reclamar. Tem até, eu quero jogar no gramado ruim de terra. Tem de terra também, não tem problema. O pessoal já deu um jeito até pra grama, coisa ruim aqui. Mas enfim, né, cara, falando aí de mercado agora, né, o Palmeiras tá com uma parada aqui que eu considerei bem inovadora, assim, especialmente nos últimos anos, né? O Palmeiras tá ganhando muita força agora numa disputa com um jogador português, cara, para um jogador português e novo, né? Jogador novo que tá lá, que tava no Burnley, né? É o Fábio Souza, que é um português de 18 anos, é uma promessa aí do futebol português. E o mais louco disso aí não é nem o jogador em si, já é legal, né? Um jogador europeu novo vir para o Brasil, é um caminho inverso, né? Mas a grande questão é que o Palmeiras tem disputado aí, ele contra os clubes da Inglaterra, da Espanha, de próprio Portugal, realmente tem disputado ele e tá, por enquanto, levando a melhor, né? Hoje tá na frente da disputa e não é exatamente só por dinheiro, né? É pelo projeto também, né? O que pesou aí, segundo a apuração
da Gazeta Esportiva, né? Inclusive informação da Gazeta Esportiva, foi exatamente a reputação do Palmeiras na formação de jogadores, né? O Palmeiras apresentou aí para ele um plano focado numa evolução técnica, desenvolvimento competitivo e construção de carreira a longo prazo, né? E claro, o cara olha para a história, ele vê Henrique, vê Estevão, vê Vitor Roque, olha, eu digo mais, viu? Como você falou outro dia, Flaco Lopes é cria da academia. Então o Palmeiras pode vender, ó. Olha o que a gente fez com esse cara. Pega a foto dele quando ele chegou pesando 30 quilos manhado e já fala, a gente pode realmente mudar um jogador, né? Mas é uma notícia bem interessante, porque de fato o Palmeiras virou uma referência mundial aí na questão de formação, e consegue bater de frente com clubes da Europa hoje para trazer um jogador jovem que geralmente fica por lá, né? Geralmente são jovens daqui que saem para lá, agora podendo trazer algum para cá também. O Palmeiras já está também mexendo em outros continentes aí que geralmente não eram mexidos, e agora está na Europa, né? Tá um tanto quanto ousado aí. Mas é isso, o Palmeiras realmente mudou, né? A gente foi de anos aí que nem base a gente tinha direito, tinha o Palmeiras, lembra da época do Palmeiras B? Eram umas coisas que o Palmeiras tinha também de administração que era triste, né? E hoje, para ter a base que jogador europeu, olha, eu acho que é interessante eu fazer minha formação lá, e vai ganhando cada vez mais força. Cara, muito legal isso aí. Às vezes o pessoal se pergunta, né? Por que o cara vai fechar com um time brasileiro, né? Tem um detalhe aqui muito importante também, que o Palmeiras já teve mais de 17 atletas convocados para a seleção de base em 2026. E a base do Palmeiras, constantemente, ela é premiada aí, sendo considerada uma das melhores do mundo. E isso mostra meio que uma inversão do fluxo, né? O Palmeiras, ele virou meio que uma referência mundial, e agora, lógico, ele vende, né? É invariável esse movimento para a Europa, mas você também consegue atrair. Vocês viram aí que nós trouxemos para vocês também que o Palmeiras já negociou com o venezuelano, né? Vai olhando aí para o mercado africano também. Então você tem o Palmeiras agora, além de exportar, também importando. Então é um movimento muito interessante, muito bacana aí. Sorte, né, que consiga também desenvolver esses atletas aí de outros continentes. Vamos falar agora de Flaquito Lopes, meu irmão, que é o seguinte, a estratégia do Palmeiras. O Palmeiras quer segurar, mas a Europa tá batendo na porta do Flaco Lopes. Vou contar para vocês aí um pouco da estratégia do Palmeiras para segurar o Flaco Lopes. A diretoria do Palmeiras, ela pretende oferecer um famoso aumento, né? Quer dar uma melhorada no contrato do Flaco Lopes. Aumento de salário, melhoria de contrato, para tentar convencer o Flaco a ficar. O Palmeiras quer manter o Flaco, ele que é o principal destaque da temporada do Palmeiras, 14 gols e 8 assistências em 35 jogos. Contrato até 2029, é uma peça-chave do Abel, uma peça-chave do time, é o que você falou, uma cria da academia praticamente. O Palmeiras mudou esse jogador e ele se mudou também, né? Mas aqui tem um porém, né, que pesa. A própria diretoria já admitiu internamente que segurar o Flaco vai ser muito difícil, cara. Por quê? Porque ele tá na vitrine máxima jogando o Mundial pela Argentina. E o Palmeiras entende que, se vier uma proposta acima dos 45 milhões de euros, os 245 milhões de reais ali, a permanência dele vai ficar improvável. E é muito dinheiro para recusar, mesmo o Palmeiras tendo só 70% dele. E você já sabe quem tá de olho, porque a gente contou isso ontem para vocês. O Atlético de Madrid, você lembra do efeito dominó que a gente falou, né? O Real Madrid quer tirar o Julián Álvares do Atlético, o Barcelona também. Então, aí surgiu agora um boato, que a gente foi atrás, mas logicamente não trouxemos aqui porque não tinha estofo suficiente, que o Barcelona também estaria de olho no Flaco. Então, isso aqui eu já não noticio porque eu não sei. É um boato, tá? É um boato que está surgindo no mercado. E o Flaco, ele é o argentino que o Simeone tanto gosta, né? O Simeone gosta dele, já fez até sondagem. Você tem Tottenham, Benfica, que também já vieram atrás. Então, assim, a fila para levar o Flaco, ela está formada. Então, tem esse dilema da Leila, que ela quer ganhar grandes títulos em 2026, e de um lado você tem o desejo ali técnico de você manter o artilheiro para brigar por título, Libertadores, Brasileiro, e do outro lado a realidade financeira, né? O Palmeiras tem uma dívida aí que já está alta, isso é um fato. O Palmeiras tem uma dívida de 1 bilhão e uma venda de 245 milhões, mesmo isso não indo para o bolso do Palmeiras, resolve um bocado de coisa. O Palmeiras ficaria ali, acho, com 170, né? Faz 70% aí, rapaziada, de 245, e isso é o que o Palmeiras ficaria no bolso. É exatamente aquele papo que a gente fez há uns dias atrás, né? O Palmeiras vende no ponto de vista de necessidade ou do ponto de vista de força? O que é mais importante agora? Qual decisão você,
que está nos ouvindo tomaria. Então, hoje nós temos isso, né, de panorama. A oferta de valorização é uma questão de você ter o cara com você mais tempo, conseguir montar um projeto, fazer ele virar um ídolo, porque ídolo, de fato, você se concretiza com títulos também. Ele vai ser, no máximo, um bom jogador que passou pelo Palmeiras, mas infelizmente não conseguiu conquistar grandes coisas, se esse for o desfecho, né? Então, assim, eu acho legal para ele, mas lógico, também, se vier um Atlético de Madrid, um Barcelona batendo na tua porta, você, do ponto de vista do jogador, é difícil recusar. Palmeiras sabe que provavelmente vai vender, mas faz uma proposta aí para duas coisas, né? Primeiro, se realmente não aparecer os 40 milhões, vai segurar os 40, 45 ali, vai segurar o cara feliz, renovado. E segundo, se aparecer, ele já valorizou o contrato e vende por ainda mais. Então, é o Palmeiras tentando sair pela tangente aí, viu? E o Flaco, se ele fizer um bom Mundial, tem que ficar de olho nisso aí, né, cara? Porque o Felipe Melo já falou, eu achei exagero. Flaco de titular na Argentina eu achei exagero. Mas vai que, né? Pensou, entra um meio tempo ali, ele acha uma das dele, baixa o Messi nele. É, o Zé encaixa o time também com ele, né? Porque o Scaloni, na última Copa que foi campeão, chegou ali, achou o time, lembra que perdeu na estreia para a Arábia Saudita e tudo mais, então foi achando o time, às vezes a gente não duvida muito, não, mas é isso, né? Ele, se for grande destaque, vai ser realmente difícil segurar. Se segurar, tem que realmente tomar esse cuidado para segurar o cara satisfeito, né? Porque também não dá para o cara ficar jogando aqui totalmente satisfeito. Como você falou, e que é só um boato em relação ao Barcelona, mas aí eu acho que muda o panorama até para ele, porque de fato, você vai para o Atlético de Madrid, é legal pelo sonho de jogar na Europa, mas você não vai disputar título, né? Ou vai bater na trave, como costuma fazer. Agora o Barcelona voltou a ganhar as coisas, né? O Barcelona até passou por um tempo ali mais fraco, mas voltou a ganhar os títulos aí, disputar títulos, chegar mais longe nas competições. Então aí eu acho que já mudaria um pouquinho para ele, pensando nessa questão de carreira, né? E tem aquela velha fala lá do Gabigol, né, cara? O cara pode ficar aqui, ser um monstro, ir lá e acabar sendo mais um, né? Eu não sei o quanto ele se desenvolveu no futebol, que ele tá voando, mas eu não sei o quanto na Europa ele conseguiria ir tão bem quanto ele tá aqui, né? Não duvido da capacidade dele, porque ele se mostrou um cara que realmente sabe se superar, mas, né, a gente sabe que chega lá, as coisas mudam, né? É o famoso rei entre os plebeus e plebeus entre os reis, né? Enfim, é o que dizem, né? Pelo menos o ditado que falaram ali sobre o Gabigol. Mas o que você pensa? Que decisão você tomaria, senhores? Venderia o Flaco por esses valores? Manteria até o final do ano para construir uma idolatria, para o cara ajudar o Palmeiras em título? O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários. Enfim, muita informação para vocês. Rapidinho dessa vez, cara, se você chegou até aqui no final do vídeo, por gentileza, deixa o seu like, cara, é muito importante pra gente. Você, meu amigo, minha amiga, hype o vídeo. Se você estiver pelo celular, ajuda a gente demais. E tem muita coisa pra gente falar pra vocês aí nos próximos dias, notícia do Palmeiras, coisa de Copa do Mundo que a gente vai trazer também. E é isso, fechou? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa o like se você chegou até aqui e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Um abração pra você e tamo junto.